Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É com muito temor que eu estou nesse lugar. E eu quero falar para você que essa semana eu falava com Deus. E Deus me falou as mulheres valorosas do Senhor. E quando eu conversava a Deus sobre isso, Ele falou sobre ser cheios e ser transbordante. Então, mulheres, vocês buscaram a face de Deus. Eu tenho entendido que mais oração, mais poder. Então, vocês estão cheias. E o propósito de Deus é que nós venhamos ser cheios para ser transbordante na vida dos outros. Para que não parem em nós. Para que nós possamos ser resposta daquilo que Deus tem para essa nação, para essa terra, para essa cidade. Então, você é resposta. E como o pastor já me apresentou, eu sou o Fabiano Salvador, eu sou lá de Blumenau, mas eu amo esse lugar, eu tenho uma casa aqui na Praia do Sonho, é um lugar realmente muito bonito. Eu estou aqui com a minha esposa Giovana, essa mulher maravilhosa que Deus me deu. Eu estou aqui com o Lucas, o meu filho, a minha nora, que hoje nós viemos aqui para servir você. Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou falar. Eu tenho plena convicção que aquilo que nós vamos hoje ouvir são palavras de Deus sobre a nossa vida, são decretos de Deus sobre a nossa vida. Porque, irmãos, quando o pastor me deu a oportunidade e me convidou, eu orei a Deus e eu tinha uma ministração. E quando eu cheguei aqui, eu fui pegar a ministração novamente e Deus apagou totalmente ela da minha visão. E Ele me disse, não é esta. E eu comecei a buscar em Deus. Então, Ele me deu algo específico. Então, eu quero que você preste muita atenção para que você possa receber essa palavra. Porque Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Com um propósito que nós venhamos transformar outras vidas. Quem está falando para você é alguém totalmente improvável para hoje estar aqui. Quem está falando para vocês é alguém que, pelo mundo ou pelas minhas expectativas, eu não estaria aqui. E hoje eu quero falar sobre profecia. Hoje eu quero falar sobre legado. Hoje eu quero falar sobre identidade. E o título dessa ministração é Profecia não se espera, se vive. Todos nós aqui já recebemos uma palavra de profecia, sim ou não? E quando achamos que não, é só ler a Bíblia que tem uma palavra específica para você. Mas muitas vezes, dentro daquilo que recebemos, nós geramos uma expectativa. Mas eu entendi, irmãos, que toda profecia, nós precisamos acessar ela vivendo. Quando recebemos, acessamos e começamos a viver. Porque os nossos olhos naturais, eles vão olhar e vão gerar dentro de nós muros, muralhas, para que nós venhamos parar. E não acessar essa profecia que vem de Deus sobre a nossa vida. Então, a minha movimentação é viver já a profecia. Eu quero contar rapidamente a minha história. O pastor disse que eu só tenho 2 horas, é isso ou não? E quero dizer que eu estou muito feliz, eu e minha casa, estar aqui festejando com vocês. Eu sei o que Deus tem feito e quando nós estávamos lá atrás, Deus revelou algo muito grande. E eu não quero trazer isso que eu vou falar como algo motivador, eu quero trazer isso como um decreto. Deus está movimentando um tempo novo nessa congregação. Deus está movimentando algo novo. Haverá uma grande expansão. Por quê? Porque nesse momento tem pessoas morrendo. Tem pessoas com sede e fome da presença de Deus. Nós andávamos de bicicleta e quando chegamos na Pinheira, eu vi uma caixa com um cachorro e eu parei e logo em seguida veio um rapaz que ele se diz morador de rua. E ele estava trabalhando em uma lanchonete daquela, lavando o telhado. E quando ele falou algumas coisas, ele foi falando. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar em mim e eu fiz uma pergunta para ele. Quem é Deus para você? E quando eu falei para ele, quem é Deus para você? Eu percebi que ele levou um impacto. Eu percebi que ele deu um passo para trás. Aquela palavra ela foi pesada, mas ela começou a gerar vida. Então, o nosso propósito é gerar palavras que geram vida. E quando eu perguntei quem é Deus para ele, ele começou a falar algumas coisas e encaixar Deus como um quebra-cabeça. Alguém que supre necessidade, alguém que faz, alguém... E ele foi falando várias coisas e eu disse, sabe quem é Deus? Deus é Pai. E você é amado do Senhor. E quando eu falei aquilo, ele disse, por favor, fala de novo.
Então é como alguém com muita fome, com muita sede. Ele pediu que eu repetisse aquilo porque ele estava faminto. Irmãos, nós precisamos ser cheios, mas o nosso ser cheios precisa gerar um propósito. E o nosso propósito é tocar em vidas. Então quando eu falei isso, começou a despertar algo novo nele. E quando eu fui embora, ele me agradeceu e ele disse: olha só, eu ganhei uma Bíblia e eu estou lendo ela. Então, irmãos, existem pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço. E quando eu orava sobre profecia, eu comecei a entender algumas coisas. Em 2008 foi quando eu me converti. Eu era um empresário no ramo de vendas de automóveis. Eu fiquei rico e pobre por muitas vezes. Sou filho de pais separados. Morava no morro, chamado carinhosamente a favela da Querosene, filho da dona Ana. O meu pai, ele nunca foi base para mim, ele nunca me conduziu a um lugar de homem, a um lugar de filho. Mas tudo isso eu já estou curado. Porque quando você está ferido, você fere alguém. Quando você é sarado e curado, você sara e cura alguém. Então eu já liberei perdão ao meu pai, eu amo ele e eu já falei isso para ele. Porque eu entendi que o meu pai, ele era um filtro daquilo que o pai dele era para ele. Então ele foi o herói da minha vida, ele foi o melhor que ele podia. E eu entendi isso. Então, passou um tempo e eu entrei numa empresa, e essa empresa precisou de consultores. Eu tinha uma ganância, eu não tinha ambição, eu tinha ganância. Então essa empresa me levou à cidade de Manaus. Alguém conhece Manaus? É muito longe daqui. Eu abandonei família, filhos. Eu tinha 2 filhos na época. Eu tenho ainda 2 filhos, o Lucas e o Davi. O Davi não está conosco, está em Blumenau. Eu abandonei tudo. Eu abandonei tudo pela minha ganância. E fui para Manaus. Levar essa empresa à expansão naquele lugar. E pensem comigo, irmãos, tudo deu errado. Tudo deu errado. Nós fomos bem e chegamos lá, passamos fome. Acabou o recurso, nós estávamos em 3. Nós não tínhamos o que comer. E eu lembro que com R$10 você comprava 4 a 5 abacaxi. Então a nossa alimentação era só abacaxi. E nós passamos por um tempo. E chegou um dia que eu disse para os meninos que estavam comigo: cara, eu não sei vocês, mas eu preciso buscar Deus. Porque todas as vezes que eu buscava Deus, eu buscava nos lugares errados. Eu fui em macumbaria, feitiçaria, candomblé, benzimento. Tudo que você imagina eu tentei acessar para encontrar a Deus. Mas eu não encontrei Deus nesse lugar. Então a minha vida era muito desorganizada e eu verdadeiramente eu não tinha uma identidade clara de quem eu era. Então quando eu cheguei naquele lugar, eu disse para eles: eu preciso procurar uma igreja. E naquela noite eu lembro que nós 3 saímos. E Deus nos levou a uma igreja. Eu vi uma cruz, uma placa, e nós entramos naquele lugar. E quando eu olhei aquela cruz estava vazia. E cadê Cristo? Porque todas as vezes que eu olhava a cruz, eu entendia que Cristo ainda estava lá. Mas quando eu entrei naquele lugar, tinha um louvor, uma adoração. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, eu pensei que eu ia morrer. Eu acessei um sentimento de morte. Eu pensei que Deus iria me recolher naquele dia. Eu pensei que eu ia morrer. E aquele louvor, ele foi me consumindo, irmãos. Porque toda adoração é para o Senhor, só que ela opera limpeza dentro de nós. Ela traz para fora aquele pecado, ela traz para fora aquela imundície que muitas vezes nós carregamos. E o louvor continuou. Chegou o final do culto. Eu não conseguia nem ver os meus irmãos. Eu não conseguia olhar para eles. Porque eu chorava muito. Eu chorava demais. A minha vista já não enxergava mais eles. E quando o pastor daquela igreja, ele disse assim: irmãos, você que quer uma oração, vem aqui na frente. E hoje eu sou fominha de oração. E eu entendo que nós precisamos ser sempre fominha de oração. E eu fui no meio daquela multidão fominha por uma oração. E eu baixei a minha cabeça e eu só chorava. Eu lembrava da minha esposa que eu abandonei. Eu lembrava dos meus filhos que eu abandonei. Eu não tinha mais recurso para voltar para Blumenau. Eu entendi o tanto covarde que eu fui. Eu abandonei toda a minha família em prol de valores. E Deus começou a me ministrar no meu coração.
E pessoas mexiam em mim, mas eu não queria olhar para ninguém, eu não queria falar com ninguém. Então chegou um homem, ele balançou o meu braço e disse: ei, cara, ei, ouça o que eu tenho a te dizer. Olha para cima para o púlpito. O pastor quer falar com você. E quando eu olhei acima do púlpito, o pastor disse assim: filho, vem cá. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. As igrejas em Manaus, as igrejas evangélicas são muito grandes lá. Eu acredito, era uma segunda-feira, eu acredito que naquele dia tinha umas 500 pessoas. E não importa se você está em meio à multidão, porque você tem um chamado, porque Deus é específico, Ele vai tirar você de onde você está, e não tem problema nenhum, e Deus me tirou daquele lugar. E quando eu cheguei perto daquele pastor, ele disse 3 coisas que se tornaram um fundamento sobre a minha vida. Ele disse assim: Deus manda te dizer que vai te levar para a tua terra, sará o teu casamento e sará as suas finanças. Aleluia. Irmãos, eu não tinha entendimento quem era Deus, mas essa palavra me levou à minha conversão. Eu entendi que eu precisava esse Deus, que eu precisava esse Cristo, que eu precisava entender quem eu era, qual era a minha identidade. E com essa palavra eu me converti. Só que quando eu saí dessa palavra e entrei no comum, eu vi que nós não tínhamos recurso nem para comer, e muito menos para voltar para a cidade de Blumenau. Mas aí Deus começou a falar comigo, e eu comecei a entender o valor da profecia. Eu comecei a entender a autoridade que há sobre uma profecia sobre as nossas vidas. Então, a partir daquele dia, eu comecei a me movimentar, caminhar como se já fosse. Eu comecei a entender que essa profecia era uma verdade para a minha vida. Então, o meu entendimento é como se eu já estivesse em Blumenau. E, para nossa surpresa, Deus operou milagres, e uma semana depois, Ele proveu a minha passagem. Uma semana depois, eu estava em Blumenau, chegando em casa. Eu estava lá no aeroporto, lá em Florianópolis, e fui buscado por um amigo. Ele, a esposa dele e a Giovana. O meu casamento já estava totalmente arrebentado, sem expectativa alguma. E eu lembro que esse meu amigo, o Daniel, ele me levou para um restaurante para jantar. Ele não sabia que fazia meses que eu não jantava. E quando eu vi todo aquele banquete, eu só consegui chorar e me alimentar. E eu vi o tanto do cuidado que Deus tinha sobre a minha vida. E quando Ele nos levou, porque nem gasolina a Giovana tinha no carro para me buscar em Florianópolis. Mas quando Ele me levou nesse lugar e nos deixou em casa, eu olhei para a Giovana e eu falei uma coisa: debaixo dessa palavra, nós vamos mudar a nossa história. E hoje eu estou aqui servindo vocês, servindo a mesa, servindo o reino. Eu era o improvável e tudo estava errado. E logo depois, Ele acertou o meu casamento, Ele acertou as minhas finanças. E para que você saiba, Deus me levou a ter um talento totalmente diferente daquilo que eu entendia. Por 15 anos eu vendia automóveis. E Ele me colocou em um lugar que eu não conhecia nada. Primeiramente, Ele arrancou meu orgulho e a minha soberba. Ele me levou a vender produtos de higiene e limpeza, sabão, amaciante, porta a porta. Ele me levou a entrar em casas, que quando eu entrava em casas, eu driblava o cachorro. E daqui a pouco, dentro daquela casa tinha um profeta, uma profeta. E Deus lançava palavras sobre minha vida e Ele começou a me alimentar nesse ambiente. Eu sou fruto de uma profecia. E o tempo foi passando. E Deus começou a fazer comigo algo sobrenatural. Irmãos, deixa eu falar para você. Deus quer fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Você crê nisso, irmãos? Então acesse isso, saia do comum. Porque eu saí do comum. Irmãos, imagine o seguinte: eu comecei a dormir com uma agenda e caneta do lado do bidê da cama. Porque Deus me acordava de madrugada dando receita de produtos. Você acredita nisso, irmãos? Hoje a nossa empresa, ela vende para o país todo, estamos em 3 países. E Deus, Ele me dava receita, irmãos. Olha que sobrenatural. Porque Ele disse que Ele curaria as minhas finanças. Porque toda a riqueza que Deus tem, Ele primeiro prepara o propósito da sua riqueza. Porque uma riqueza sem propósito, ela pode ser maldição para você. Então eu me tornei rico algumas vezes, mas eu não tinha propósito na minha riqueza. Então ela era maldição. Mas quando eu tive um encontro com Deus, quando eu entendi quem eu era nele, Ele mudou tudo. Ele me esvaziou. Irmãos, deixa eu falar para você. Eu sinto de dizer que tem pessoas que estão sentindo algumas dores.
e a dor na alma. Deus está esvaziando você. É de Deus. Sim. Se faz sentido para você, se você sente essa dor na alma, é porque Deus está esvaziando você. E quando Deus esvazia, Ele nos enche de algo novo. Ele nos enche de algo que vai nos sustentar verdadeiramente, porque somente a verdade dele prevalece sobre as nossas vidas. Então eu sou um fruto de uma profecia. E quando nós recebemos uma profecia, se eu puder dizer algo a você nessa noite, comece a viver ela. Viva a profecia. Viva a profecia. Não espere, não gere expectativa de quando ela vir. Ela já está aí, acesse. Porque uma coisa é você olhar com os seus olhos naturais. Outra coisa é você olhar com os seus olhos espirituais. E eu procurei bases sobre isso e temos várias bases bíblicas e eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia em Gênesis 17, 1 e 2. Irmão, está fazendo sentido para você? Deus, Ele quer falar com você. Abra o seu coração, abra seu entendimento. Não me julgue, não julgue ninguém. Não perca a sua atenção olhando o ambiente. Foque naquilo que Deus quer falar com você. Porque Deus é um Deus de transformação, irmãos. Ele transformou a minha história, Ele transformou o meu legado. Hoje eu consigo ser base e exemplo para os meus filhos. Mas se eu não tivesse encontrado Ele, eu estava gerando uma geração doente. Então, a partir de você, você tem a autoridade dos céus para gerar uma geração sadia, uma nação curada, uma nação liberta. Mas, pastor, você não entende, os meus filhos, eles usam isso, não importa o que eles usam, não importa. Agora você precisa começar a levantar decretos sobre a sua casa. Você, marido, você, esposa, profetize sobre aquilo que você espera da parte de Deus. Há autoridade quando nós profetizamos. Então não espere mais, profetize. Não seja consumido pelo ambiente ou pela circunstância. Não importa a situação. O que importa é você profetizar e ser ativado com os seus olhos sobrenaturais. Gênesis 17, 1 diz o seguinte: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança em mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Irmãos, eu entendo que Abrão tinha uma profecia. Ele tinha uma profecia. A palavra que ele seria pai de multidões. Mas após nascer Isaac, filho da promessa, Deus pede-o como sacrifício. Então olha essa circunstância. Tente se colocar nesse ambiente. Ele tem uma profecia, ele tem uma palavra. E quando vem Isaac, Deus pede Isaac. Como que seria a nossa conduta ou a nossa resposta perante isso? Toda a movimentação que Deus tem sobre a nossa vida, Ele aguarda a nossa resposta. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar aquilo que nós damos como resposta para Deus daquilo que Ele tem nos tratado nesses dias. Então, qual é a resposta que Abrão deu a ele? Ou qual seria a resposta que nós daríamos a ele? Abrão tinha uma profecia, ele já tinha uma palavra. Então, Abrão apenas não esperava na profecia. Eu entendo que Abrão, quando ele recebeu, ele não esperou a profecia. Mas ele começou a viver a profecia. Ele viveu a profecia. Pois todos os dias nós entendemos que quando a profecia vem para a nossa vida e a nossa conduta é dar resposta dela e começar a ter uma movimentação como se ela já fosse verdade, muitas vezes nós entramos na profecia, mas somos colocados em ambientes de tristeza, em ambientes de guerra, em ambientes de destruição. É ou não é, irmãos? Porque ele foi colocado em um ambiente totalmente doloroso. Quando Deus pede Isaac, ele foi colocado nesse ambiente doloroso. Mas deixa eu falar para você, irmãos. Eu não estudei muito, mas o pouco que eu estudei, eu lembro que o professor, ele na sala de aula, ele entregava uma prova. E eu lembro que muitos professores, quando entregavam a prova, eles deixavam nós fazermos a prova e eles saíam da sala. Alguém lembra disso? Alguém que estudou lembra disso? O professor entrega a prova, boa prova, e ele sai da aula. Deus, ele também nos entrega a prova. Deus, ele nos entrega a prova todos os dias.
Só que o propósito dele é que nós venhamos ser aprovados na prova. E o melhor dele é que ele nunca sai da sala, bem melhor, ele nunca sai de você. Ele sempre está em você. Ele sempre está conosco. Deus não nos deixa só. Então, quando passamos por uma prova, ou você pode chamar de dificuldades, deserto, a resposta que você vai dar vai determinar o tempo que você vai estar no deserto. A resposta que você tem com aprendizados, que podem ser processos, é o que vai determinar a aprovação ou a reprovação. Então, eu entendo que Deus, Ele lança sobre as nossas vidas, Ele derrama sobre nós profecias. Só que Ele aguarda de nós uma resposta. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos ser aprovados. Irmãos, quando eu entendi isso, eu parei de reclamar. Porque eu reclamava de tudo e de todos. Situações difíceis, mercado, isso, a visão, o negócio. E eu comecei a parar de reclamar. E eu comecei a discernir qual era a movimentação de Deus sobre isso. Chegou um tempo da minha vida que quando vinham as coisas ruins, eu dizia: Deus, me ensina o que eu devo aprender com isso. E isso me fez chegar até aqui. Isso me deu fôlego. Então, todo o processo que nós passamos, o propósito de Deus é que nós venhamos ser aprovados. Só que a minha aprovação depende da resposta que eu dou. Existem muitas pessoas que desistem. Quando Cristo foi crucificado na cruz e morreu, muitos discípulos, muitos que acompanhavam ele, achou que tudo acabou, que realmente ele não era o Messias, e muitos deles voltaram para sua casa e acharam: pois é, vamos continuar aguardando a vida do Messias, porque ele não era. Mas Jesus tinha uma profecia, Jesus tinha uma palavra, e no terceiro dia ele volta. Então muitas pessoas, ou muitos de nós, muitas vezes desistimos no meio do caminho. Então nós precisamos persistir, acreditar que não é no nosso tempo, mas é no tempo que nós nos tornamos maduros para administrar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Porque houve um tempo que Deus me dava a formulação, mas chegou um tempo que Ele parou. Por que Ele parou? Porque eu acessei um lugar de maduro. Eu estou maduro. Então chega um tempo que Deus diz: agora estuda, busca, capacita. Então eu entendo que todos os momentos que muitas vezes são difíceis para nós, são momentos de aprendizado e de crescimento. É fácil sorrir e se alegrar em meio a dificuldades? É claro que não, porque a nossa alma grita, o nosso corpo geme. Mas nós precisamos ativar a nossa fé. Nós precisamos entender qual é a palavra que eu tenho sobre a minha vida. Porque quando recebemos uma palavra, acreditamos que agora já tem que cumprir. Mas o cumprimento dela vai depender das respostas e do nível de maturidade que eu vou estar para poder acessar esse lugar. Se você puder, abra Lucas 8, 22 a 25. Eu sinto que o Espírito Santo está nesse lugar. Amém. E Ele está queimando alguns corações. Eu sinto que Ele está confundindo, trazendo a sua mente, a sua forma de pensar em um lugar de confusão. Só que Deus não é lugar de confusão. Ele está desorganizando algumas coisas para poder organizar novamente. Quando você acha que está tudo perdido, não está tudo perdido, é só o começo. Quando você acha que tudo acabou, não acabou, você está começando. E quando acaba para nós, é porque nós deixamos: Deus, faça do teu jeito. E o jeito de Deus é perfeito, irmãos. O jeito dele é perfeito. É muito difícil viver isso. É fácil falar, é fácil aconselhar, mas é muito difícil viver pela fé, irmãos. É muito difícil vir a pandemia e uma empresa que tem um faturamento alto cair para zero e olhar 40 colaboradores e dizer: uau, como que eu pago eles? Mas Deus proveu até aqui, irmãos. É porque há uma promessa. Quando as portas fecham, você precisa olhar essa porta de uma maneira espiritual, porque nem toda porta fechada é do diabo. Existem grandes portas que se fecham porque é Deus falando com você, é Deus segurando você, é Deus conduzindo você para lugares maiores. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos ser cheios para ser transbordante na vida dos outros. Deus não faz nada para parar em você, irmãos. Não importa a sua idade, não importa o seu fôlego, não importa. Deus não faz nada para parar em você. É a partir de você. Então eu tenho vivido isso todos os meus dias. Eu queria que você buscasse no Espírito Santo essa verdade. Porque Deus, Ele vai falar com vocês. Eu tenho plena convicção que a partir de hoje há um mover diferente sobre esse lugar. Porque Deus tem pressa. Ei, irmãos, Cristo está voltando. Isso sempre foi muito difícil a entender.
mas eu entendo que ele está voltando, ele vai acessar o lugar de governo. E quando ele voltar, como que nós vamos estar? Qual é o tipo de resposta que eu dou para ele daquilo que ele está me enchendo? Eu não posso me tornar obeso espiritual, eu não posso. Eu preciso transbordar, eu preciso enviar, eu preciso tocar. E quando nós vimos um enfermo, vimos um perdido, irmão, nós somos o povo que não desvia a sua visão. Quando eu vejo um morador de rua, quando eu vejo um enfermo, nós não podemos ser como pessoas comuns que passam e fingem que nada está acontecendo. Porque Deus te chamou para ser um fora de série, irmão. Você entende isso? O sacrifício de Jesus é suficiente para que eu seja uma nova criatura nele. O sacrifício de Jesus me deu uma identidade, eu sou filho. Ei, você é filho, você é filha, você é amada. Há amor de Deus sobre a sua vida. A maior dificuldade que temos é sentir e perceber o amor de Deus sobre nós. Muitas vezes nós somos bons de levar amor, mas somos difíceis de receber amor. Como que eu posso dar algo que eu não tenho? Como que eu posso, eu cego, tentar ajudar outro cego? Então eu preciso receber o amor de Deus. E como que é isso, pastor? É simples. Só queira, só peça, só viva, porque tudo é sobrenatural. Lucas 8, 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dão ordens e elas se submetem? Irmãos, todos nós recebemos uma profecia, uma palavra. Isso é verdade entre nós. Preste atenção. Tudo aquilo que você tem como verdade na sua vida vai acontecer. Quando você recebe uma palavra e você tem ela como verdade, quando você tem a Bíblia como verdade, o que está na Bíblia você vai viver. Quando você tem algo que você recebe e você alimenta isso como uma verdade na sua vida, você vai acessar. Sabe por que muitas vezes nós não acessamos aquilo que Deus tem para nós? Porque verdadeiramente não acreditamos. Porque é muito sobrenatural. Então, Deus nos chamou para viver o sobrenatural. E não mais apenas o natural. Mas olha só, todos nós recebemos uma profecia, uma palavra. Uma delas é que faríamos obras ainda maiores. É ou não é, igreja? A palavra não aponta que nós faríamos obras maiores de todas aquelas que nós vimos. É uma palavra, é uma profecia. Irmãos, um tempo atrás veio um casal lá na igreja, uma menina, eu acho que ela tinha 10, 12 anos, ela perdeu toda a movimentação do corpo, uma menina linda. Eu sempre quis ter filha, graças a Deus, Deus deu 2 homens, mas vai vir netas. Uma menina linda. E os pais vieram e disseram assim: pastor, ela perdeu todos os movimentos do corpo, ela não anda mais. E a medicina disse que não tem mais jeito, ela não vai mais andar. E quando eles falaram aquilo doeu muito no meu coração. Eu peguei aquela menina no colo e disse: vocês me dão permissão para que eu ore por ela? E aí eu peguei ela no colo e eu comecei a orar. A presença de Deus veio, eu não consegui ficar em pé. Eu estava com medo de cair com a menina. Ela não tinha movimento nenhum. E eu me ajoelhei e clamei: Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. E logo após o culto começou e os pais pegaram ela. E eu fiquei frustrado porque eu queria muito que Deus curasse. E aí do meu lado tinha uma cadeira vazia. E com o meu olhar, eu percebi que uma menina lá de trás veio correndo e sentou do meu lado. E eu olhei, ela olhou para mim, mas não era a mesma menina. Ela olhou para o púlpito e ela olhou para mim. E ela sorriu e ela voltou para trás. E aí eu disse: Senhor, o que significa isso?
Porque as coisas sobrenaturais você precisa discernir sobrenatural. Deus ele fala constantemente conosco. Muitas pessoas falam, Deus não fala comigo. Sim, Ele fala. E aí eu perguntei, Deus, o que significa isso? Porque a menina veio correndo, ela olhou para mim, sorriu e voltou para lá. Ele disse, eu vou curar essa menina. E aí logo depois, passou-se alguns meses, eu estava lá no estacionamento, cuidando dos carros dos irmãos. E eu vejo uma mulher que vem correndo para mim chorando. E quando eu olho para trás, eu vejo o pai dela, a menina no colo. E do outro lado um carrinho, aquele carrinho de empurrar, andando. E eles falaram, pastor, ela voltou aos movimentos, pastor. Ela está andando com a ajuda do carrinho, mas ela já se movimenta, ela tem força nos braços, ela já está se movimentando. E aí eu corri, coloquei ela no púlpito da igreja e disse, anda. E quando ela andava, eu entrei numa alegria tão grande em Deus. Eu queria só chorar, eu queria só a presença dele. A igreja, imagine como ficou o culto, irmãos. Daquele jeito, daquele jeito. Aquele dia não houve o procedimento do culto, porque o procedimento é do Espírito. E ela começou a se movimentar, passou alguns meses, eu acredito que uns 2 meses, eu estava em viagem pela minha empresa. E eles foram lá, minha esposa estava. Presta atenção, igreja. Essa menina entrou andando na igreja. Ela entrou de mão dada com os pais dela. Ela andou na igreja. Os médicos falaram que jamais ela ia voltar a andar. E eu comecei a entender a autoridade que há no nome de Jesus. E muitas vezes Deus está pronto para curar, mas Ele precisa de alguém que abra a boca. Ele precisa de alguém que profetiza. Ele precisa de alguém que ora. Ele está pronto para fazer. E o destino dessa família mudou. A vida dessa menina mudou. E se eu for falar de várias coisas que Deus tem feito, é sobrenatural. Só que isso que Deus quer fazer, Ele quer usar cada um dos seus. E isso vai depender de você estar disponível para Ele fazer. E eu me coloquei disponível. Eu me coloquei disponível. Então se coloca disponível. Os discípulos estavam esperando a profecia, a palavra. Quando os discípulos estavam no barco, viram tudo aquilo, viram aquele ventão, eles ficaram assustados porque eles estavam aguardando a profecia, aguardando a palavra. E o que eles deveriam fazer é viver a palavra, viver a profecia. Porque logo em seguida, Jesus questionou a eles: e a sua fé? Então, se já estivesse vivendo, eles teriam convicção que a profecia já havia chegado com autoridade em suas vidas. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que a autoridade de Deus está disponível para aquele que se submete a fazer aquilo que Ele chama para fazer. A autoridade está disponível. Então, nós precisamos entender isso, pegar esse lugar, está pronto. Mas eu não sei como fazer, mas não é a tua habilidade, porque não vem de você. Ah, mas como que eu vou fazer? Uma vez Deus falou comigo que Ele iria me levar e botar em mesas com reis. E eu disse: Senhor, como que eu vou falar? Ele disse: não vem de você, só abra a sua boca. Então é dessa forma que Deus tem nos tratado. Eu pergunto para você, e nós? Como estamos administrando as profecias que recebemos? Como que nós estamos administrando, organizando todas as profecias com as quais recebemos? Será que muitas vezes recebemos uma profecia, ficamos felizes, choramos, nos emocionamos, mas amanhã nem lembramos? Será que nós somos desses? Potencialize, acredite, ative a profecia que foi sobre a sua vida. Imagine que um Deus soberano usou a boca de alguém. Deus parou tudo aquilo que ele estava fazendo para usar a boca de alguém e determinar para a sua vida algo. Então eu preciso valorizar isso. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que somente o medo pode limitar o desfrutar da promessa. Somente o medo, prestem atenção, igreja. Você só não vai desfrutar da promessa se você tiver medo. O medo, ele é um limitador.
ele é uma barreira. O medo limita você a desfrutar de toda a profecia que Deus tem para a sua vida. Porque o medo, ele te coloca uma visão natural e te faz ver a circunstância que você vive e prova para você que você não vai conseguir, que você é um improvável e que os seus recursos e tudo que você faz e toda a sua capacidade não vai levar você a cumprir o propósito. Mas eu tenho algo muito legal para falar para você nessa noite. Eu aprendi que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu aprendi que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando eu recebia a profecia, eu tomava posse. E quando os meus olhos naturais queriam apontar que não seria possível, eu dizia: medo, eu sou amado do Senhor. Eu recebo o amor de Deus. Porque quando você recebe o amor de Deus, você é cheio. E não tem espaço para medo em você. Então o verdadeiro amor, então se há o verdadeiro, há o falso, irmãos. Se a Bíblia fala que há o verdadeiro, é porque também tem o falso. Então eu preciso acessar o verdadeiro amor. Quando eu acesso o verdadeiro amor, não tem mais espaço para o medo. Então eu falo para você que tem medo daquilo que Deus apontou. Eu falo para você que tem medo de acessar lugares que Deus te colocou. Eu falo para você que tem medo de administrar e governar aquilo que Deus deu para você como autoridade. Porque todo governo é estabelecido pelos céus. Irmãos, eu não estou nem aí quem vai ganhar a eleição. É claro que me preocupo. Mas a minha preocupação eu já entreguei para o Senhor dos Senhores. O Senhor dos Senhores. Porque eu não preciso de um ambiente, eu não preciso de um governo, eu não preciso de nada disso para ser abençoado. Porque a Bíblia fala que nós já somos abençoados. Porque o que eu preciso não vem daqui, vem de lá. O que eu preciso vem do alto, irmãos. Então eu aprendi a viver isso. Olha que loucura. Deus me dá receitas. E a receita era tão precisa, é claro, veio do alto, que eu fazia de qualquer jeito. O Lucas me ajudava a fechar as tampinhas dos produtos. Eu trabalhava durante o dia, eu chegava às 6 horas em casa, ficava até meia-noite, 1 hora, ele fechando as bombonas, e outro dia eu ia vender. E quando eles perguntavam quem vai ser a Nobrecar, ela vai ser referência no mundo. Eu falo isso desde que eu fabricava produto na minha casa. Me perdoe eu estar falando o nome da empresa, mas eu preciso falar porque ela não é minha, ela é do Senhor. Ele me deu para que eu governasse essa empresa. Ei, irmãos, tem pessoas que Deus já separou para governar algo, mas o seu medo tem limitado. Deus não precisa de recurso, mas o ministério precisa de recurso. Então eu preciso lançar fora todo o medo. E quando eu lanço fora todo o medo, meus irmãos, as coisas acontecem. Sobre a profecia, eu entendo que há 3 tipos de profecias: a da carne, a do diabo e a do Espírito Santo. Eu entendo que há 3 tipos de profecias: a da carne, a do diabo e a do Espírito Santo. Então o que eu faço com isso, pastor? Eu preciso aprender a discernir em Deus. Eu preciso aprender a discernir. Senhor, fale comigo, testifica. Testifica, Senhor, fala comigo. Eu quero uma resposta, Senhor. Porque quando eu testificar que essa profecia é de Deus, o que eu devo fazer, irmãos? Eu preciso vivê-la. 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 Sabe, Deus, ele sempre levantou profetas ao meu lado. Eu amo esse povo, porque eu também sou meio fora da curva. E profeta é tudo louco. Então, Deus sempre levantou profeta. E Deus, ele não para, ele tem levantado profeta. Sabe por quê? Pergunta, por quê? Porque quando você está fraco, o profeta vem com uma palavra de determinação e ele impulsiona você para o propósito. Só que a forma que eu vou responder isso é o que vai validar sobre a minha vida. A forma que eu respondo uma profecia, que aquilo que eu recebi, é o que vai validar ou não. Porque existem pessoas, e Deus vai continuar amando da mesma forma, mas existem pessoas que perderam o timing, perderam o tempo da profecia. E eu não quero ser alguém que perca o tempo da profecia. Fale comigo, eu não sou aquele que perde o tempo da profecia. Eu vivo a profecia, porque Deus é comigo. Amém? É isso que nós precisamos entender, irmãos. Quando clamamos a Deus pelo seu mover em alguma situação, Ele vem e faz. Quando você passa por uma situação difícil, e você clama e você ora,
Deus vem e faz, sim ou não? Você já percebeu que Deus ele cuida das nossas necessidades? Só que quando Deus ele vem e faz, ele também vem com uma correção. Correção. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos ter um caráter cada dia mais parecido com o de Cristo. Então a correção de Deus, ela é santa. Ela pode ser dolorosa, mas ela gera em nós uma nova história, uma nova vida. Eu vejo que existem tantos irmãos que eles não se submetem a uma correção. Se o pastor chama para a mesa para conversar algo, ele se sente mal, ele acha que aquilo não é correto. Então o pai que ama verdadeiramente, ele corrige. E se há alguém que guarda a tua vida, que cuida da tua vida, o propósito de Deus sobre a vida dele é que ele traga correção sobre a sua vida. Então toda correção eu preciso receber ela em amor. Nós temos 40 colaboradores na empresa. Eu vejo que muitos se tornam rebeldes quando a gente corrige. E são algumas pessoas que nós estamos corrigindo para elas acessarem cargos maiores. E elas se tornam rebeldes, se rebelam contra a empresa e saem. E andam a vida toda em círculo. Se nós trouxermos isso para o sobrenatural, para o nosso espiritual, é exatamente igual. Deus quer derramar algo novo sobre a vida de muitos. Deus quer fazer mais sobre a vida de muitos. E quando Ele corrige, nós nos sentimos ofendidos. Cara, esse é o meu espaço, eu não te dei liberdade. E aí nós ficamos num espaço sozinho. Ei, irmãos, deixa eu falar para você, Deus não te chamou para andar sozinho. Deus não te chamou para você ficar em tempo de solidão. Deus te chamou para ter comunhão. E quando temos comunhão, é ferro afiando ferro. Porque a comunhão, ela gera transformação e gera correção. Então eu preciso entender que toda correção, ela é bem-vinda. Quando vivemos a palavra, a profecia, ativamos poder e autoridade sobre qualquer situação em nome de Jesus. Quando eu vivo a profecia, eu começo a gerar como um gerador de energia dentro de mim. Sabe, irmãos, sabe quando você se sente vazio? Alguém se sentiu vazio nos últimos meses? Hein? Se ninguém sentiu, olha, glória a Deus, você é de outro planeta. Sabe, a minha esposa falou algo muito profundo. Nós estávamos em um dia muito vazio. E algumas mulheres procuraram ela com uma listagem de situações. Mas ela estava vazia. E sabe o que ela falou para mim? Eu vou. Pela misericórdia de Deus, eu vou. Só que quando ela começou a abrir a boca dela, é como se tivesse ligado um gerador de energia dentro dela, e ela começou a gerar cura na vida daquelas mulheres, começou a gerar libertação sobre a vida daquelas mulheres, através de algo que ela estava vazia, porque o estar vazio não tem nada a ver com aquilo que Deus pode nos dar. Então, quando ela começou a servir, ela começou a ser cheia. Então, se você está vazio, comece a servir. Se você se sente vazio, comece a servir. Sirva ao ministério, sirva um ao outro. Sirva, porque quando você serve, você é cheio. Porque Deus é misericordioso. Então, se você quer força, se você quer autoridade, sirva o próximo. É como eu falei antes, Deus não vai fazer nada que venha parar em nós. É através de nós. Ele quer nos encher, Ele não quer que pare. Você entende isso, irmãos? Faz sentido para você? Faz sentido isso? Jesus acalmou o mar, mas a água do barco foi tirada pelos discípulos, irmãos. Deus, através de Jesus, Ele vai acalmar o mar. Ele vai resolver a sua necessidade. Só que existem coisas que é você que vai fazer. Ele não colocou a mão para tirar a água. Ele deixou aos seus discípulos. Então Deus, Ele está pronto para fazer e resolver causas na sua vida. Deus está pronto para te colocar numa sala de aula e te dizer, filho, está aqui a prova. Eu não vou sair, eu estou com você e eu quero que você seja aprovado. Só que existem coisas que preencher a prova e fazer, é você que vai fazer, não é Deus. Ele te colocou assim nesse ambiente para que você cresça, para que você desenvolva. É tremendo, irmãos. As coisas impossíveis eu já entendi que eu não vou mais tentar. Quando eu vejo algo impossível sobre a minha vida, eu já não me movimento mais. Porque tudo que é impossível, nós vivemos o Deus do impossível. Tudo que é impossível aos meus olhos, tudo que é impossível à minha fé, tudo que é impossível para mim, eu entrego para Deus. Senhor, isso aqui é teu, Pai. Mas tudo que é possível, sou eu que faço. Irmãos, Deus está preparando o seu exército. Nós somos o exército do Senhor.
o ambiente que você trabalha, onde você almoça, o posto que você abastece, todo o ambiente que Deus te coloca, existem pessoas famintas, morrendo de sede, precisando de um abraço, uma palavra. E nós estamos cheios, porque Deus tem nos transformado. Mas qual a resposta que eu dou para Ele, daquilo que eu estou cheio? Então, todo ambiente que nós estamos é um ambiente para manifestar a glória dele. Não, aqui no meu trabalho não dá, cara. Quando você vai almoçar, fale de Jesus. Quando você vai andar de bicicleta, fale com o mendigo. Quando você está no avião, fale. Uma vez eu estava no avião e em Brasília sentou um médico do meu lado. E eu vi que ele lia algumas coisas e respondia algumas coisas. Eu vi que ele estava muito tenso. Ele estava com muito medo. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu tinha mal me convertido, irmãos. O cara tem muito mais grau de instrução do que eu. E eu falei de Jesus para ele na viagem. E quando chegou em Santa Catarina, ele estava com a cabeça no joelho, chorando e clamando: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Ele tinha pânico, ele tinha várias coisas. Presta atenção, ele foi curado no voo, irmão. Eu estava sentado do lado, eu só fui ministrando, eu só fui falando o que Deus fez na minha vida, eu contei a minha história, o meu testemunho. A forma de Deus de usar você muitas vezes é com o seu testemunho. Deus permite nós entrarmos em lugares para ser aprovados nesse lugar. E quando sou aprovado, gera autoridade. Então eu só falei da minha vida. Eu fiz a oração de confissão no voo, irmãos. Eu perguntei para aquele médico, ele é um doutor bem conhecido. Eu disse: você sabia que você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor? Ele disse: não, cara, nunca ninguém me falou isso. Porque o amor dele vai vir sobre a sua vida e todo o seu medo vai ser desfeito nesse avião. E aconteceu, irmãos. Então o ambiente que você está é o ambiente que Deus colocou. Então não perca tempo, faça. Porque eu sou fruto de alguém que falou de Deus para mim. Talvez você é fruto de alguém que Deus falou. E se ninguém tivesse falado, onde você estaria agora? Talvez morto, na prostituição, no alcoolismo. Onde é que nós estaríamos? Eu não teria mais casamento, irmãos. Porque a minha decisão era ficar em Manaus e não vir mais. Eu emagreci muito, eu chorava porque eu tinha muita saudade dos meus filhos. E o choro de saudade é muito doloroso. Mas Deus restaurou tudo isso, irmãos. E chegou um tempo que Ele disse: filho, agora tu vai dar a resposta daquilo que eu fiz na tua vida. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu preciso dar a resposta. A fé é crer na revelação e cumprimento da profecia e palavra. Quando eu falo que eu sou alguém que tem fé, eu preciso me encaixar com isso. Se eu sou alguém que tem fé, eu preciso crer na revelação e no cumprimento da profecia e da palavra. Não apenas com expectativa. Irmãos, nós não podemos ter expectativa. Nós precisamos ter convicção. Não tenha expectativa em Deus, tenha convicção. Porque Ele já fez. Se você puder, abra Marcos 1, do 12 a 13, estou quase acabando. Para os irmãos não brigar comigo. Está fazendo sentido, irmãos? Talvez alguém de vocês tenha clamado a Deus nesses últimos dias: Senhor, fala comigo de maneira diferente. Eu sinto em dizer para você, talvez seja alguém que está aqui. Faça eu entender. Existem muitas coisas que tiram a nossa atenção. Hoje nós vivemos na era da tecnologia e informação. Se você abre um celular, entra em uma rede social, você fica viajando, andando, correndo em uma esteira sem ir para lugar nenhum. A distração tem tomado o lugar do trono de Deus muitas vezes na nossa casa, irmãos. A distração tem nos levado a não acessar o desfrute de Deus, a paz dele sobre a nossa vida. Então é um tempo de você cuidar. Você precisa olhar o que o seu filho tem olhado, o que o seu filho tem lido, com quem a sua esposa tem conversado, com quem o seu marido tem conversado. Nós precisamos nos guardar, nos selar um ao outro, porque a distração, ela é muito forte. Irmãos, todos os dias eu peço novamente para que o sangue de Jesus me lave dos meus pecados.
Porque você está na rua, você é tentado, existem palavras, existem condições, existem propostas, todos os dias você é tentado. Nós entendemos o sacrifício de Jesus e Ele é suficiente para mim. Eu sei que todo o meu pecado ficou lá, mas muitas vezes eu preciso cuidar da distração, irmãos. Você precisa cuidar da sua distração. Você tem uma identidade, você sabe quem você é em Deus. Há uma identidade, você não é órfão. Sabe, existe um grande problema hoje na humanidade, porque todos se colocam como órfão. Eu era órfão de pais vivos. Eu lembro que quando era dia dos pais, eu fazia os desenhos para os dias dos pais, e sabe o que a minha mãe dizia? Porque eu perguntava a ela: mãe, como que eu posso entregar para o pai? O que eu faço? Ela dizia: entrega para Deus. E eu, em fé, com 5 anos, eu entregava a Deus todos os desenhos que eu aprendi lá no colégio. Porque o meu pai, ele não podia vir me visitar, ele estava muito envolvido nas distrações da bebida, da prostituição. Mas como eu falei, eu amo ele, e isso tudo gerou em mim a possibilidade de ser um novo homem. Isso tudo gerou em mim uma possibilidade de ter uma história, um legado diferente com a minha família. Porque ele foi um filtro e eu quero ser muito melhor para os meus filhos. Então eu perdoo ele. E eu sei aonde Deus vai me levar, porque eu tenho uma identidade. Marcos 1, 12, 13 diz: logo após o Espírito o impediu para o deserto. Ali estava 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e anjos o serviam. Jesus vence a tentação, não por esperar, mas por viver a profecia, a palavra que estava em sua vida. Quando Jesus estava nesse ambiente, ele vivia esse ambiente, porque a palavra, a profecia, aquilo que foi sobre a vida dele já era algo real. E muitas vezes nós precisamos nos colocar nesse exemplo, entender o exemplo de Cristo, viver aquilo que Deus falou. Então, se as coisas estão difíceis, eu vou me alegrar, porque eu sei que Ele está no controle. Eu entendo que as coisas impossíveis Ele faz e as possíveis eu vou fazer. Se eu preciso de recursos, eu vou até onde eu consigo, porque o sobrenatural é da parte dele. E assim nós precisamos viver. Quando sacudimos um coqueiro, irmãos, alguns cocos caem e outros não. Você já percebeu? Um pé de coqueiro, você balança, alguns cocos caem, outros não. Assim é a nossa vida. A palavra nos confronta para nos fazer fortes e firmes em Deus. A palavra, ela sempre vai trazer confronto sobre o nosso entendimento. Porque se nós trouxermos só palavras de amor e nós não sermos confrontados, o amor não habita no pecado. Não há espaço para ele. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser vazio para ser cheio. Então a palavra, ela nos confronta para que nós venhamos nos esvaziar de nós e ter a possibilidade de Deus nos encher. A profecia e a palavra alinham nossos propósitos. Toda palavra e toda profecia vai alinhar o teu propósito. Aquilo que você é e aquilo que você vai ser. O que significa propósito? Propósito é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Isso é propósito. Qual o seu propósito de vida? Familiar, espiritual, pessoal, profissional? Eu vou perguntar para você. Você já parou para pensar? Qual é o seu propósito de vida? Pessoal, espiritual, profissional? Qual é o seu propósito? Irmãos, Deus está nos chamando para não apenas sobreviver. Aquele que confessa Jesus como Senhor, ele se torna algo incomum a esse mundo. Ele se torna um fora de série. E um fora de série, ele não sobrevive. Ele desfruta, ele vive, ele avança. Quando você vai de frente a uma guerra, você precisa avançar na guerra, você não pode parar. Então nós estamos vencendo, você precisa dar passos, você precisa entender quem você é. A profecia é a predição do futuro, que se crê de inspiração divina. Toda profecia e palavra caminham em concordância com o propósito de Deus em nossas vidas. Toda profecia, ela sempre vai andar lado a lado com o propósito de Deus sobre a sua vida. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos avaliar as coisas. Às vezes nós queremos dar a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar não tem nada a ver da forma que Deus nos vê. Não é a tua habilidade, não é a tua inteligência, não é o teu conhecimento, é de Deus, é a partir dele. Uma das coisas que quando eu me converti, eu tenho orado todos os dias. Porque quando eu vi que a Bíblia fala o seguinte: você quer sabedoria, peça. Eu oro a Deus todos os dias: Senhor, me dá uma sabedoria sobrenatural. E sabe onde eu usei e dei resposta sobre isso? Em decisões que de forma natural eu tinha errado.
mas de forma sobrenatural eu acertei. Então, se você quer acertar mais na sua vida, se você quer acertar mais as suas escolhas, peça sabedoria a Deus. Não tome uma decisão pela alma, não tome uma decisão instantânea. Procure a Deus, se conecte com Ele, busque a sabedoria dEle, porque as suas escolhas e decisões, elas vão gerar algo sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada, ela é uma escritura, um conjunto de livros do Antigo e Novo Testamento, que contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos. Do grego, biblion, que significa livro, rolo. A palavra testamento em hebraico, berit, que significa aliança, contrato, pacto. Você entende que quando nós entendemos a Cristo, entendemos o sacrifício dele, nós temos uma aliança, um contrato, um pacto com ele. Porque através do sangue derramado na cruz, nós estamos conectados nele. Você entende isso, irmãos? E se eu estou conectado nele, eu acesso a sabedoria dele, eu acesso às ações dele, eu sei quem eu sou e sei quem ele é para mim, isso é claro. Porque a Bíblia, ela nos aponta que ela é uma aliança, um contrato, um pacto. Então há um contrato com o seu nome, há uma aliança no seu nome, há um pacto no seu nome. E, irmãos, para finalizar, Deus tem falado muito comigo sobre Ezequiel 37:1. Todos vocês sabem sobre os ossos secos. Todo mundo sabe sobre o vale dos ossos secos. Eu já interpretei de várias formas. E eu quero finalizar e quero trazer essa forma de entender para você. Então, quando fala ali 37:1, a primeira coisa que fala é sobre fé. Porque Ezequiel é levado a um ambiente, sim ou não? E para que eu possa ser levado a um ambiente de Deus, eu preciso ter fé. Porque todo ambiente que eu permito ser levado por Deus, ele se torna novo sobre a minha vida. E quando eu desejo um novo ambiente, a primeira coisa que eu preciso ter é fé. Então existem coisas na minha vida, na sua vida, que nós precisamos confessar a Deus. Senhor, me leva a um novo ambiente. Senhor, eu tenho fé sobre isso. Senhor, eu creio que o Senhor pode me levar a outro ambiente. Porque quando eu tenho fé, o propósito da fé é tirar você desse ambiente comum e levar a um ambiente sobrenatural. Mas ele também fala sobre o que estamos vendo. Ele fala sobre visão. Ele pergunta, o que você está vendo? Ele fala sobre visão, irmãos. Ele fala muito sobre visão. E eu tenho entendido que a visão, ela aponta para o nosso futuro. Toda visão, ela vai apontar para o seu futuro. Mas o propósito dela é para nós trazermos para o presente aquilo que apontou e começar a viver. Toda visão aponta lá para o futuro. Mas nós precisamos trazer para o presente e começar a viver. E por último, ele fala algo fantástico. Profetiza. Profetiza. Profetiza, profetiza. Irmãos, existem coisas que você sozinho não vai alcançar. Mas Deus pode todas as coisas. E quando você profetiza, as coisas acontecem, se elas estiverem de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu queria chamar você nesses dias, para você ativar isso. Ativar a sua visão, ativar o ambiente de fé e ativar a profecia sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre os seus dias. Comece a profetizar sobre o seu trabalho, sobre os seus recursos. Comece a profetizar sobre tudo aquilo que você tem para viver diariamente. E eu queria orar por vocês. Posso orar, pastor? Se você pudesse, coloque de pé, por favor. Deus é tremendo, irmãos. Sabe, quando eu vinha para cá, Deus ele me falou muitas coisas sobre esse ambiente. E ele falou que ele faria algo extraordinário. Não que ele nunca fez, ele sempre está fazendo. Mas Deus é um Deus de novo. Eu vejo pessoas que estão amarradas ao passado. Eu sinto pessoas que estão submissas a doenças. Eu vejo pessoas que estão amarradas a recursos. Mas eu preciso dizer para você que você é livre. Que você é livre. E você precisa profetizar para ser livre de algumas coisas. Você precisa acreditar, você precisa acessar esse lugar de fé. Você é filho, você é filha. O amor de Deus está em você. Você não precisa fazer nada para ser amado. O mundo, para você ser amado por alguém, você tem que fazer muitas coisas. Mas para Deus, você não precisa fazer nada para Ele te amar. Porque Ele te amou primeiro. Então, qual é a forma que eu recebo o amor de Deus? Eu queria que você fechasse seus olhos para nada tirar sua atenção. Senhor, nesse momento eu quero orar para que o teu amor venha tomar vidas.
Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu habita nesse ambiente, Tu habita nessas pessoas. E eu peço que o Senhor, Espírito Santo, coloque para fora toda a trava, toda a limitação, todo espírito de inferioridade, todo espírito incrédulo. Eu declaro agora em nome de Jesus que todas as pessoas sejam livres, que elas consigam abrir a sua boca e profetizar, que Teu Espírito seja o combustível necessário do dia a dia. Eu quero declarar saúde ao físico, saúde à mente, saúde ao coração. Eu quero declarar o coração restaurado, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nenhuma enfermidade venha tomar os Seus filhos, Senhor. Que eles sejam livres, curados, Senhor. Que eles possam ser cheios para ser transbordantes na vida de muitos, Senhor. Senhor, nós abençoamos esse lugar e declaramos, Senhor, portas abertas, Senhor. Expansão do Teu reino. Eu oro, Senhor, pelos pastores dessa casa. Que o Senhor supra, que o Senhor surpreenda, que o Senhor fortaleça, que o Senhor alinhe a visão, alinhe os sonhos, Senhor. Que o Senhor renove as estruturas deles em nome de Jesus. Que eles sejam cheios todos os dias, Pai. Para que esse povo seja transbordante e a partir deles, Pai, eles venham acessar outras vidas. O perdido, o cativo, o doente, o enfermo, Senhor. E assim eu oro em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor, igreja, com toda a sua força.